Deus deu uma palavra para nós, mulheres, que esse ano era ano de florescer. E nós estamos trabalhando os 9 frutos do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito, que vai fazer florescer, como eu falei, as promessas de Deus na nossa vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre mais um. Quem tem Bíblia pode abrir lá em Gênesis 12, 1. Que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Deus fez aqui uma promessa a Abraão. Mas nós somos descendentes de Abraão e também somos herdeiras dessa promessa. Deus aqui está prometendo para Abraão e para nós que nós seremos abençoadas. Amém? E hoje a gente vai trabalhar nisso, sobre as promessas de Deus e sobre sermos abençoadas, né? Deus fez essa promessa e nós também temos ela para a gente. E às vezes a gente fica na dúvida se realmente essa promessa é para nós. Mas hoje nós vamos aprender três pontos aqui, nós vamos falar para a gente alcançar as promessas de Deus para a gente. Porque essa promessa de ser abençoada, ela é nossa. Ninguém tira. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no texto foi que Deus deu uma palavra a Abraão. E eu te faço uma pergunta. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida? Quem tem? Quem acha que tem? Algumas acham que não tem. Eu, por muito tempo, achei que eu não tinha. Fiquei na dúvida. Mas todas nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida. Quem tem, eu vou dar mais uma. E quem não tem, quem acha que não tem uma palavra de Deus para a sua vida, eu vou liberar uma palavra de Deus para você essa noite, amém? E a palavra é: você é abençoada. A sua casa será abençoada. A sua família será abençoada. Os seus filhos serão abençoados. O seu marido será abençoado. A sua vida será abençoada, porque essa é uma promessa de Deus para nós. Não tem ninguém, não tem nada que diga o contrário, não tem dúvida no nosso coração que vá contra a palavra de Deus. Amém? Então receba essa palavra. Porque às vezes é normal a gente questionar, gente. Como eu falei, eu passei por isso. Abraão também passou por isso. Abraão já tinha 75 anos. E Deus deu uma promessa que ele seria pai de multidões. Como é que um homem de 75 anos vai ser pai de multidões? Tem que trabalhar bastante, velhinho. E nem filhos ele tinha, né? Para continuar ali as gerações. E sua mulher, Sara, era estéril. Ela não tinha tido filhos, não podia ter tido filhos. E às vezes com a gente funciona dessa forma. A gente recebeu uma palavra de que a gente vai ser abençoada, de que a nossa família, a nossa casa vai ser abençoada, mas a nossa situação em volta está toda ao contrário. E a gente se questiona: será, Senhor, será que essa promessa é para mim? Será que essa promessa é para minha família? Eu acho que essa promessa é só para aquela família lá, para mim não vai ser. Eu não vejo jeito dessa família ser diferente. Quantas vezes a gente questiona Deus? Quantos questionamentos? Mas os questionamentos, as nossas dúvidas, não anulam essa promessa. Por mais que a gente duvide, ela continua lá. Tenha certeza disso. Você recebeu uma palavra hoje. Se você achou que não tinha, você recebeu essa palavra. Toma posse dessa palavra. É uma palavra de Deus para a sua vida. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. Amém? Então, talvez na nossa vida, como eu falei, esteja um caos, as coisas não estão dando certo. Nosso trabalho não está legal, eu não estou mais feliz. Meu casamento está ruim,
estou a ponto de me separar. Mas eu tenho uma promessa de que a minha família será abençoada. Como isso, Senhor? Às vezes eu não estou bem. Como é que eu vou ser abençoada? Se nem eu estou bem, eu não estou conseguindo enxergar um alívio, não estou conseguindo enxergar uma luz. Como que eu vou ser abençoada desse jeito, Senhor? Às vezes são os filhos que não estão bem. E essas situações acontecem. Mas eu quero dizer que assim como Abraão fez, ele não se apegou às circunstâncias que ele estava vivendo. Ele não se apegou ao fato de ele ser idoso já. Ele não se apegou ao fato de Sara não ter tido filhos. Ele não se apegou ao fato dela ser estéril. Ele se apegou na palavra que Deus entregou para ele. Então, quando esses momentos vierem, quando as dúvidas vierem no seu coração, fala assim: ei, peraí, eu tenho uma palavra. E a palavra vazia não volta atrás. Deus não é homem que minta, nem confundir o versículo. Mas a palavra dele não volta atrás, a palavra dele não volta vazia. Vocês já viram alguma palavra dele que voltou vazia? Não é a sua que vai voltar, meninas. Não é a de vocês. Essa palavra vai vir acompanhada das suas promessas, da sua bênção. A sua bênção vai chegar, a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Você vai ter um casamento abençoado e as suas gerações serão abençoadas também. Receba essa palavra em nome de Jesus e não deixe que o diabo coloque dúvidas no seu coração. Se mantenha firme. Sempre quando você pensar em desistir, quando você estiver cansada, lembre dessa palavra. Ei, eu tenho uma promessa. Amém? E depois ali, nesse texto a gente também vê que Abraão, ele teve que sair da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa que seu pai tinha. E Abraão, a gente aprende com ele também que muitas vezes para a gente viver as promessas de Deus para a nossa vida, nós temos que sair da nossa zona de conforto. A casa dos nossos pais é um lugar de conforto, onde tem uma comida quentinha, onde a gente tem colo, onde a gente tem proteção, onde a gente tem abrigo. Mas para viver as promessas de Deus aqui, o Senhor disse que é para a gente sair desse lugar. Ele quer que a gente vá para um lugar de amadurecimento. Nós não somos mais as menininhas do papai. Nós somos mulheres. E por mais que toda vez que eu vejo meu pai, ele diz que eu vou ser sempre o neném dele, eu já sou uma mulher. E vocês também. Então nós temos que amadurecer, e amadurecer principalmente no lugar que Deus quer que a gente esteja. A gente tem que pensar como mulher, porque as promessas que Deus tem para a nossa vida, se a gente for menininha, a gente não vai conseguir aproveitar. Nós temos que amadurecer a nossa fé. Nós temos que nos amadurecer como mulheres de Deus. Nós temos que tomar posse desse lugar, porque a promessa vai vir. Em nome de Jesus. E depois ali ele disse assim: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando o Senhor falou isso, não tinha nenhuma terra. Ainda Abraão não estava vendo nada. Eu vou te mandar para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele ia mandar ainda. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele deu o primeiro passo. E hoje é a noite de você, talvez estar aqui, dar o primeiro passo para você receber as promessas de Deus para a sua vida. Talvez você nunca tinha entendido isso, mas agora, através dessa palavra, você tem entendimento. E você vai dar o primeiro passo para viver as promessas de Deus na sua vida, amém? E a paciência, que é o fruto que nós vamos falar hoje, ela tem tudo a ver com isso. Porque a paciência, ela não é um lugar de conforto.
A paciência não é você sentar e ficar esperando que tudo em volta aconteça ou que tudo em volta venha até você. Você ser paciente não quer dizer ficar parado. E sim, ser paciente é fazer muito esforço. É ter muita vontade de ir atrás e crescer. A paciência não é esperar. A paciência é dar o primeiro passo para viver as promessas que Deus tem para nós. O Senhor tem promessas para a gente, mas Ele está mandando a gente ir. Não está mandando a gente ficar aqui sentadinha, venha a mim. Não é isso. Ele está mandando a gente ir, Ele está mandando a gente dar o primeiro passo. E a gente vai dar o passo e Deus vai colocar o chão embaixo. E aqui nesse passo Ele vai mostrar outro, e outro, e outro, e outro. E assim a gente vai caminhando em direção à nossa promessa. Parece fácil, mas não é. Se fosse só assim, né? Por isso que a gente precisa, gente, paciência. Para viver as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos de paciência. Eu esse ano vivi isso. Quem está mais pertinho de mim sabe. 2024 começou assim em janeiro, parece que passou, sabe aquela onda que tem assim aquele caixote? Que a gente vai e cai lá embaixo da água e tenta voltar e tenta subir? Foi isso que aconteceu comigo. Comigo e com a minha família. A gente tinha uma palavra de que a gente mudaria de casa em 2025. Mas tá bom, ainda era só 2024. E, gente, mal começou 2024, já veio. Respira. E a notícia veio que eu teria que me mudar. Mas como, Senhor, será só 2025? Por que agora em 2024? Aconteceu uma situação que a gente teria que se mudar. E eu assim, Senhor, mas eu não vi nada ainda. Senhor, eu não estava preparada, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Me deu um desespero, me deu um medo. Eu não sabia o que fazer, gente. Como é que a gente muda de uma casa de um dia para o outro? Sem ter visto nada, sem ter nada. E ainda eu tinha uma palavra que seria em 2025. E, gente, aconteceu tanta coisa naquele janeiro. A tia Rosane até me mandou um meme, assim. Chega 2025, mas não acaba janeiro. Eu não sei se com vocês foi assim, mas com algumas pessoas eu conversei em janeiro, com o ano 2024 começou assim, movimentado. E outra coisa que aconteceu, no meio desse processo eu estava, antes de receber a notícia, eu tinha acabado de começar uma reforma. Gente, como é que eu ia ter que me mudar de casa se eu estava reformando, se eu estava investindo, né? A gente investe um valor em outro lugar para reformar, e eu ainda tenho que achar um outro lugar. Meu Deus do céu, eu não tinha condições para aquilo. Mas a gente tinha uma palavra. E de repente tudo começou a estragar dentro de casa. Não tem aquela coisa que acontece que dá tudo junto? Vocês já passaram por essa situação? De repente, um dia eu estava saindo para me arrumar. Saindo para ir para a loja. Estava sozinha em casa, gente, um silêncio, estava tudo desligado, todas as luzes apagadas. Eu saindo de casa, eu escuto gente, o que é isso? Daí eu fui atrás ver. Na área de serviço, a tomada pegando fogo. Eu fiquei desesperada, assim, eu não entendo nada de parte elétrica, o Fernando também não. Eu assim, meu Deus, o que eu faço? Eu saí correndo no disjuntor, desliguei a luz. Chamei o Bruno, foi o Bruno e a Isa foram lá me socorrer. Eu assim, meu Deus, Bruno, eu não sei o que eu faço. Bem desesperada, eles foram lá me socorrer. Depois começou um vazamento no banheiro. Começou a vazar embaixo do vaso. E eu ia ter que sair daquela casa, né, gente? Olha só a situação. Depois os ar-condicionados começaram a pingar. Verão bombando, ar-condicionado. Pique, pique, pique. A gente dormia, botava um balde assim e ficava pingando dentro do balde. Vocês acham que perrengue só acontece com vocês?
o ar-condicionado pingando dentro, e daqui a pouco ele começou a pingar fora, começou a infiltrar na parede da vizinha. Gente, vocês já falaram aquela frase, haja paciência? Eu falei várias vezes, mas eu tinha uma palavra. Depois a geladeira estragou, a placa estragou. Quem já trocou a placa da geladeira sabe quanto que custa uma placa da geladeira. Sério, gente, depois a pia, se eu contar ninguém acredita, o chuveiro, o aparelho, o aquecedor de gás até hoje não está funcionando direito. Haja paciência, mas eu tinha uma palavra que por mais que a situação estivesse ruim, por mais que nada estava sendo favorável, eu sabia que essa palavra, eu sabia que 2025 eu ia me mudar. E a confusão que dá na nossa cabeça? Então, quando parece que está tudo acontecendo junto, gente, se preparem, que é Deus movendo vocês de lugar. Amém? O Fernando até falou, quando começou eu assim, a gente tem mania de espiritualizar tudo, né? Daí quando começou o negócio, eu assim, Moro, o que é quando tudo começa a estragar dentro de casa? Daí ele, manutenção. Bem prático, homem, né? Daí no final ele assim, quando começou a segunda leva, ele assim, meu Deus, né amor, eu acho que esse apartamento está querendo que a gente vá embora mesmo. Mas você tem uma palavra e tudo que está acontecendo aqui, tudo que estiver acontecendo nesse processo que Deus está fazendo na sua vida, é para acontecer. Deus vai te abençoar, Deus não vai deixar você perecer, porque você tem uma palavra. Amém? Então, independente da situação, Abraão também, ele passou por várias dificuldades. Deus mandou ele ir para lá, Deus mandou ele ir para cá, Deus mandou ele fugir de Sodoma e Gomorra, depois foi para outro lugar, e até guerra ele passou. E Deus falou assim para ele, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Não tenha medo, Senhor é o teu escudo e grande será a tua recompensa. Não tenha medo da situação que você está vivendo, por mais que pareça que está difícil. Deus está sendo o teu escudo, Ele está te protegendo. Amém? E muitas vezes, por causa disso, nós relacionamos a paciência como algo ruim. Não é verdade? Mas paciência é um fruto do Espírito, como é que vai ser ruim? Como que paciência vai ser ruim? Paciência não é ruim, gente. Paciência é um tempo de preparação da gente, de Deus com a gente. Então, toda vez que você achar que você vai perder a paciência, lembre-se que é um tempo, ei, Deus está me preparando. Amém? Não perca a paciência. Lá em Montevidéu, quando a gente foi agora, a gente foi visitar um vinhedo. E o enólogo lá foi explicar, mostrou as arvorezinhas para a gente. E ele falou que a árvore de uva, no começo, quando ela está crescendo, a uva não é tão boa. É com o tempo. Deus vai preparando aquela arvorezinha também. E lá, quando chega lá perto dos 30 anos de idade, é que ela dá uma uva boa. E quanto mais preparada, quanto mais não é velha, né? Quanto mais madura a arvorezinha da uva é, melhor o vinho. Mais caro é o vinho, mais nobre é o vinho. Então, exercite a sua paciência e lembre-se que Deus está preparando. Ele está te levando para um lugar de amadurecimento. E nós vamos ficar maduras para colher os nossos frutos. Nós vamos florescer e nós vamos dar frutos. Amém? E tenha um relacionamento com o Senhor, porque ali no texto, Deus fala com Abrão toda hora e Abrão fala com ele toda hora. E nisso a gente aprende muito com Abrão, que nós temos que ter um relacionamento. Gente, Abrão falava e Deus respondia na hora. Isso é fruto de um relacionamento muito forte. Sabe aquela pessoa que você tem um relacionamento tão forte que só de olhar você já sabe o que ela ia falar?
Eu imagino que Abrão e Deus era assim. Porque ele falava, respondia, ele não deixava uma pergunta escapar vazia. Mas era o quê? Era o relacionamento que Abrão tinha com Jesus. Com Jesus não, com o Senhor, com Deus. E ali em Gênesis 15:2 diz assim: mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será um desse. O filho gerado por você, mesmo que será o seu herdeiro. Levantou para fora da tenda e disse: olhe para o céu. Abrão nem filho tinha. Conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu nessa palavra. Que você possa crer nessa palavra. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E creia que a quantidade de estrelas que tem ali é a quantidade de promessas que Deus tem para a nossa vida. Não desista, não desanime, seja forte e corajosa para viver esse momento. Não deixe, não perca isso por nada nesse mundo. E depois disso, se passaram mais 10 anos. Abrão e Sara estavam ainda mais velhos. E nada da promessa chegar. E às vezes leva tempo para a palavra se cumprir mesmo. Algumas acontecem mais rápido, outras acontecem mais devagar. Mas é o tempo de preparo de Deus na nossa vida, é o tempo do amadurecimento para receber essa promessa. Então, mas muitas vezes, como aconteceu com Sara, isso vai nos gerando impaciência. E quando a gente fica impaciente, acaba com tudo. A impaciência afasta a promessa de Deus na nossa vida. Vocês estão vendo a importância da paciência, gente? Parece algo tão simples, mas olha quão importante que é. Sara cansou de esperar. E ela tentou resolver do seu jeito. Mandou a Agar, sua serva, se deitar com Abrão e nasceu Ismael. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, quer dizer que a gente já perdeu a paciência. E isso para uma mulher, né, gente? Que mulher que não é assim, que quer dar tudo um jeito, que quer fazer, não sei o quê. Né, Rosane? Quando a gente coloca a mão, gente, a gente já tirou a mão de Deus. Olha a importância da paciência. E pior ainda, nós vamos ter que se conformar com algo que não era de Deus para a nossa vida. Isso que é pior. Não sei o que é pior aqui. Continuando o testemunho. Nosso. Depois no meio daquela turbulência, a gente saiu para procurar alguma coisa. E a gente foi ver apartamento, a gente foi ver casa, a gente foi ver terreno, a gente foi ver tudo que vocês podiam imaginar, gente. Eu vasculhei, eu entrava no site da prefeitura e todo o terreno que eu via vazio, eu ia lá, chamava pesquisava lá no, como é que é o nome? Zoneamento, né, Pri? Pesquisava o nome da pessoa e ia procurar o nome da pessoa para perguntar se o terreno estava à venda. Que eu sou bem fuçadeira, eu sou dessas. E foi, e uma tentativa, e 2 tentativas, e um terreno não dava, e outro não sei o quê. E olha, gente, toda vez que eu ia ver um terreno que a pessoa respondia, eu já criava uma expectativa no meu coração. Ai, vai ser isso, eu já imaginava a minha casa, eu já imaginava tudo pronto, eu já imaginava a galera da igreja lá, não sei o quê, vamos lá. Porque casa de pastor é assim, está sempre cheia, então eu queria um lugar grande assim, né, para receber. Lá em casa, se vocês forem um deitado no tapete, outro no sofá, não é, Grazi? As crianças bagunçando a casa toda.
E eu já estava, nossa, é isso, Senhor, ai, Deus faz as coisas, né? Deus faz as coisas, mas é porque é para algo melhor vir, né? Mas não era aquilo ainda. Gente, um negócio, o último que eu tentei, assim, que era o último terreno que tinha disponível ali na região, que a gente queria uma região mais residencial, o cara foi lá ver o apartamento que a gente ia dar na troca, ele gostou do apartamento. O engenheiro que ia construir a casa, já estava tudo certo. Ele assim, Elisa, eu acho que ele gostou, vai dar certo, não sei o que. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, a corretora liga. Não, eu passei o final de semana todo fazendo o projeto da minha casa. Segunda-feira, a corretora liga. Elisa, ele recebeu uma proposta que não ia ter nenhum imóvel na troca, que vai pagar tudo à vista dele, não vai mais querer ficar com... Ele não vai mais querer fazer o teu negócio. Gente, eu fiquei tão triste, porque eu já tinha sonhado naquela casa. Já via todo mundo, assim... Quem não sabe, eu sou meio arquiteta, assim, sou design. Então, eu já estava pronto o projeto. Imagina, né? Já tinha desenhado, gente. Já tinha a planta da casa. E eu nem tinha casa ainda. Mulher de fé, né? Pensa na minha decepção, porque aquilo não era para mim. Não era aquilo que Deus tinha. E lá na viagem, estava conversando com a Vanessa e com o Fernando. Eles falaram assim, eu contei para eles isso, daí eles assim, Elisa, mas eu morei lá. E era um assalto toda semana. Os assaltantes, a pessoa estava chegando em casa, eles botavam a arma na cabeça da pessoa, entrava dentro da casa da pessoa, até refém fizeram. Toda semana era um diferente. Eles abafam um pouco aqui, mas toda semana é um assalto naquela região. E é uma região legalzinha para morar, que eu achava, né? Na hora que ela falou, que a Vanessa falou, eu olhei pro Fernando, eu assim, meu Deus, né, amor? Foi um livramento. Então, meninas, por mais que pareça que está dando tudo errado, que Deus não está fazendo aquilo que você quer, não é o que você quer, é o que Ele tem para você, é a palavra que Ele tem para você. Por mais que a gente se frustre, por mais que a gente... Gente, eu fiquei muito mal, eu fiquei um dia assim, ó, arrasada, mas não era o que Deus tinha para mim. Eu estava querendo gerar um Ismael dentro de mim. O Ismael é o filho com a serva. Não era o filho da promessa. Eu estava gerando aqui dentro de mim um Ismael. Não era aquele filho ali que Deus tinha para mim. Ele tinha outra coisa. E olha o livramento que Deus deu para a gente. E imagina, gente, tu gerar um Ismael. É algo, um filho, é algo que tu tem que levar para o resto da vida. Imagina você sofrer a consequência de viver uma promessa que não era que Deus tem para a sua vida. Se você fizer isso, você vai ter que aguentar as consequências para o resto da sua vida. E isso é muito sério, isso é muito forte. Então não gere Ismaéis dentro de você. Espera que o tempo da promessa vai se cumprir. Espera que a promessa vai chegar. Se não chegou é porque ainda não é o tempo. Amém? E depois disso, nesse processo, gente, deixa eu até te falar uma coisa. Que eu errei feio. Eu fiz um jejum 30 dias. 30 dias sem doce. Eu que sou formiga, quem me conhece sabe, para eu ficar sem doce é um trabalho. Então eu fiz 30 dias sem doce para resolver essa situação. Eu vou resolver essa situação, Deus vai abrir a porta e vai acontecer, porque eu quero que seja em 30 dias. E eu fiz o jejum ainda, dança. Ai, se Deus tivesse dado essa palavra antes, né, eu não teria cometido esse erro. E passou os 30 dias e o que aconteceu? Nada. Porque não era para mim aquilo. Não era para ser naquele momento. Ainda não era o tempo da promessa acontecer. E sabe uma coisa que Deus falou? Muito forte comigo. Deus, Ele não tem compromisso
com o que você faz com as suas próprias mãos. Ele não tem compromisso com o que você quer fazer. Ele tem compromisso com o que Ele tem para fazer. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se você fizer uma coisa do seu jeito, não adianta pedir para Deus abençoar, se não for a vontade dEle. Deus não tem compromisso com aquilo que a gente faz com as nossas mãos, com aquilo que a gente faz no nosso coração, com aquilo que a gente faz da nossa vontade. Ele tem compromisso com a palavra dEle. E a palavra dEle não volta vazia. Então creia nisso, gente. Toda decisão que você for tomar, pense nisso. Será que eu estou fazendo pela minha vontade ou será que eu estou fazendo pela vontade de Deus? Será que é isso que Ele quer para mim? Lá no Uruguai, o pastor Marlon ministrou que se você tiver paz no seu coração, vá. Agora, se você não tiver paz, não faça. Se você tiver paz, é a certeza que Deus está contigo. É a certeza que Ele botou uma plaquinha ali para você pisar, em rumo à sua promessa. Agora, se não tiver, meninas, não adianta fazer jejum. Não adianta orar. Não adianta orar de joelho no milho. Se não for da vontade de Deus, não queira. Amém? E a chegada de Ismael foi o que aconteceu com Sara. Gerou um filho que não era o filho da promessa. Não era a promessa que Deus tinha para a vida deles. E isso gerou o quê? Conflito. Sara e Agar começaram a olhar feio uma para a outra. Começaram a discutir, gerou ciúmes. Agar começou a olhar para ela com ar de superioridade, porque agora eu estou carregando algo que você não pode carregar. E isso atraiu coisas ruins para Sara. Ela não queria ter vivido aquilo. E é algo, como eu falei, que ela vai ter que aguentar, que ela teve que aguentar para o resto da vida dela. Né? Então, Sara tentou resolver isso com as mãos dela. E quis ainda envolver outra pessoa no plano que Deus tinha para ela. A paciência não se trata sobre os outros. Ela se trata sobre você. Muitas vezes a gente acha que as pessoas tiram a nossa paciência. Mas não são as pessoas que tiram a nossa paciência, é a gente que perde a paciência. Às vezes você acha, ai, meus filhos, meu Deus do céu, essas crianças tiram a minha paciência. Não é elas que tiram, é eu que perdi a minha paciência. Meu marido, eita, esse homem, não tem paciência. Tira toda a minha paciência. Não é ele que está tirando a sua paciência, é você que está deixando de ser paciente. Gente, e quando a gente deixa de ser paciente, quando a gente deixa alguém tirar a nossa paciência, nós estamos deixando alguém levar um pouquinho da promessa de Deus para a gente. E o que a gente tem que fazer? Respira fundo. Epa, eu tenho uma palavra. Eu não vou perder a minha bênção pela minha falta de paciência. Respira quantas vezes forem necessárias. 10, 20, 30, 40, 50, respira. Medita nessa palavra. Epa, eu tenho uma promessa. Eu não vou perder a minha promessa porque eu perdi a paciência. Sara perdeu a promessa porque ela perdeu a paciência. Não faça igual ela. A Bíblia está aqui para a gente aprender a fazer diferente. E o homem, lá em Provérbios 14, 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A insensatez gera o quê? Ruína. Então, olha mais uma vez, gente. Seja paciente e dê provas de grande entendimento. O que é esse grande entendimento? Ei, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu entendi. Quantas aqui entenderam essa noite que você tem uma palavra? Você tem entendimento disso agora? Então tome cuidado. Amém?
A falta de paciência é algo muito sério. E a paciência, gente, se o louvor quiser subir, já estou acabando. A paciência, ela aperfeiçoa a nossa fidelidade. Abrão, haja paciência, né, para Abrão. 100 anos que a promessa chegou. Mas chegou. E ele foi paciente. Eu não sei quais as outras promessas que Deus tem para a sua vida. Às vezes é um casamento restaurado. Às vezes é a vida do seu filho. Às vezes é a tua saúde. Às vezes é um emprego, uma porta de emprego. Às vezes é uma profissão que você quer. Se Deus te falou, se Deus te deu uma palavra, você tem tudo. Só não perca a paciência. Abrão tinha essa palavra. E como a gente aprende com Abrão sobre fidelidade? Porque por mais que ele pensou tudo isso, por mais 25 anos quase, mais ou menos, eu não sei a idade certa, né? Esperando, ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel principalmente a Deus. Permaneceu fiel à palavra que ele tinha. Ele permaneceu firme, ele não desistiu. Ele ficou, não, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Ele foi obediente. Obediente ao Senhor, porque tudo que o Senhor falava, ele fazia. Por mais que às vezes o Senhor falava, gente, eu acho que o Senhor pediu para ele mudar, não sei quanto, mas mais ou menos umas 10 vezes. Ele foi. Ele não hesitou de obedecer ao Senhor. Por mais que a promessa não estava se cumprindo, ele fez. Ele não deixou de fazer. Por isso que eu digo, não desista. Não deixa de fazer. A sua promessa vai chegar. Permaneça firme, permaneça forte no propósito. Medite nessa palavra dia e noite. Seja paciente. Seja paciente. Que poder que essa palavra tem, né? Depois de ler esse texto, depois de Deus entregar, porque primeiro Ele ministra com a gente, depois que o Senhor entregou essa palavra para mim, eu enxergo a paciência de outra forma. A paciência nos molda, nos transforma, nos amadurece, nos aperfeiçoa e nos traz e nos leva mais perto ainda de Deus. Então permaneçam firmes e esperem no Senhor, porque se você tem uma promessa, ela vai se cumprir. E eu vou repetir, você é abençoada, você será abençoada, a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada, o seu esposo será abençoado. Se você ainda não tem um esposo, você vai encontrar um esposo abençoado e terá uma família abençoada. Seus filhos, suas gerações serão abençoadas, seus negócios serão abençoados, tudo que você colocar a mão, gente, será abençoado, porque você tem essa promessa, você tem essa palavra de Deus para a sua vida. Então creia e se apegue com todas as suas forças nela.